reprodução da nossa realidade, com os mesmos vícios, assim dizendo. E esse resultado ele pode ir além, pode gerar compromissos para que a gente venha resgatar a nossa consciência em outras existências, não só uma, pode ser outra, a depender da extensão e da gravidade daquilo que nós cometemos. E não pensemos que esse resultado é só na ação. Muitas vezes a própria omissão também gera resultados, que é a indiferença que eu comentei. Numa das perguntas que está no Livro dos Espíritos, que faz parte da codificação trazida aí por Allan Kardec e os Espíritos para nós, vem nos falar que nós somos responsáveis não só pelo bem que nós fazemos, né, ou pelo mal, mas sim também pelo mal gerado pela ausência do bem. E realmente, a ausência do bem muitas vezes gera o mal. O estar indiferente a alguma situação, ela pode muitas vezes contribuir negativamente para aquela pessoa que precisava de um acolhimento. Quantos chegam perante nós simplesmente querendo um abraço, um ouvido, e recebem um grande sermão. Você não deveria ter feito isso, você está errado. Mas não, eu estava precisando apenas de um abraço, de uma pessoa que pudesse me ouvir com paciência e tentar entender aquilo que eu estava passando. Tem uma história interessante que eu trouxe para ilustrar aqui o que nós estamos conversando. Foi tirada desse livro aqui. Esse é um livro interessante, muitas vezes para fazer durante o Evangelho ou algumas leituras de reflexão para que a minha vida se transforme. É um livro que foi escrito por, acho que são psicólogas, psicoterapeutas. E é interessante porque ele traz algumas histórias para nossa reflexão, histórias simples do nosso cotidiano que muitas vezes nos faz pensar. A exemplo do que Jesus fazia na época. Porque nós não estávamos ainda em condição, muitas vezes, de compreender aquilo que ele trazia. E às vezes uma história, um exemplo, nos fortalece, fica mais marcante, nos ajuda a vivenciar. Por isso que muitas vezes a gente costuma se melhorar, ou se modificar, ou se empenhar, quando a gente encontra no outro um exemplo, uma pessoa que está realmente vivenciando, vivendo aquilo que está falando. E aqui conta uma história interessante. Então, estava no trânsito, um senhor no trânsito, caótico, a exemplo aqui do que nós encontramos em São Paulo, horário de pico. E aí vinha uma pessoa cortando no trânsito ali com o carro, fechando todo mundo. Ele viu pelo retrovisor, aí chegou perto dele também, vinha dar uma fechada nele. Ele pegou, ele falou, olha, aquela pessoa deve estar com algum problema, né? Vou desacelerar um pouco o carro. E aí ele desacelerou, a pessoa passou, assim, ele olhou assim, ainda viu a pessoa passando ali, era um senhor. E ele continuou, foi embora para casa, chegou na casa dele. E aí ele ficou sabendo que o filho dele, de 3 anos, tinha sido hospitalizado porque tinha sofrido um acidente grave. E aí ele correu para o hospital, chegando no hospital, encontrou-se com a mulher. A mulher, não se preocupa, meu amor, graças a Deus deu tudo certo, o médico chegou a tempo e salvou o nosso filho. Ah, mas quem é esse médico? Eu quero saber. Puxa, eu quero agradecer pessoalmente. Qual não foi a surpresa dele? Quem era o médico? Era justamente aquela pessoa que estava com uma enorme pressa tentando chegar ao hospital para salvar uma vida. Muitas vezes a gente olha para o lado, vê aquela pessoa e não tenta entender, não tenta compreender aquilo que está passando, aquela realidade. E assim somos nós, assim é a nossa realidade. Nós estamos sempre fazendo um pré-julgamento da coisa, da realidade, julgando antes de tentar se colocar no lugar do outro, antes de tentar entender aquilo que está sendo, aquilo que está acontecendo, quais são os sentimentos que estão motivando aquela pessoa naquele momento a agir daquela forma. Então fica essa reflexão para nós. E o trânsito é um exemplo pequeno. Quantas outras situações, nós vemos ambulâncias aí, às vezes a gente tem até impaciência com a própria ambulância, os carros da polícia. Nós temos que tentar entender um pouco melhor essa situação. Esse é o nosso compromisso, isso é aquilo que a gente se propôs quando veio para cá. Nós sabemos que todos nós somos detentores de um planejamento. Nós nos preparamos quando estávamos lá no plano espiritual, que buscamos essa conscientização
daquilo que nós somos realmente, quando caiu aquele véu e nós pudemos compreender, nossa, essa é a minha realidade, então eu errei nisso, eu errei naquilo, é claro, depois de um bom tempo para a gente aceitar e poder entender essa situação. E buscamos sim um planejamento, através de muito estudo, através de muito trabalho, de muito esforço, uma outra oportunidade, uma nova oportunidade de vir aqui para o planeta Terra para exercitar aquilo que nós estamos tentando aprender, que é o nosso aprimoramento, em última análise. E aí chegamos aqui, movidos pela nossa sociedade, que muitas vezes cria mecanismos, dada ainda a nossa imperfeição, então o número de pessoas em grau de imperfeição, todos nós aqui nesse planeta, em segunda escala, então nós estamos movidos por esses valores que nos dominam. E aí tem esse inconsciente coletivo que faz com que a gente se movimente, muitas vezes, dessa forma inconsciente, de forma mecânica. Então nós somos levados a tantas coisas que fogem tanto da nossa para pensar, para perceber. Onde nós estamos colocando realmente os nossos objetivos? Quantas vezes nós paramos para pensar, olhar para a nossa vida? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou sendo um bom pai, filho, um bom amigo, um bom chefe, um bom subordinado, um bom colega, um bom cidadão? Esse é o nosso compromisso, é sermos homens de bem, é vencermos. Só que nós ligamos a televisão, infelizmente, o que nós vemos? Violência, dor, o desrespeito, as violações, os vícios de toda a sorte. E aquilo parece um motivo negativamente. Nós ficamos infelizes, chateados, mas vamos esquecer que através da sua manipulação, o que ela faz? Infelizmente as coisas que realmente agregam não vendem. Parece que nós somos movidos para isso, para aquilo que exalta a violência, o sexo, né, a beleza, o poder, as compras, o turismo, e é isso que é vendido para nós. E nós, no nosso dia a dia, quantas vezes paramos para refletir, para olhar o que eu estou assistindo na televisão, também é importante. Nós temos aqui o controle remoto, que hoje é muito mais fácil. Não preciso nem ir até a televisão para mudar de canal. Quais são os canais que nós temos? Realmente nos estão trazendo algo de bom, de proveitoso? Quantas desperdiçamos esse tempo? Que o entretenimento não seja bom. Sim, às vezes a gente está cansado. Se a gente tentar se acalmar, de vivenciar essa experiência. Eu vou logo na televisão, né? Estamos respeitando valores, vivendo tão automaticamente, sugestionados ao consumo. Então nós estamos para pagar. Tudo está bom. O que queremos bom para nós. E qual que é? É o que nós entendemos, nos conscientizamos. Ah, já não está material. Não está no que? Está. Na essência espiritual. Quantos nós temos? Quantos? Apreciar jardineiro, né? Usar o pôr do sol, nascer, passar água,
temos o computador, que vai te ajudar bastante. Tá? Para nós, às vezes, nada cabe a nós. E função disso, agentes da nossa vida do que a gente. As ações do dia, esquecendo tá, informação, tentar aproveitar o tempo de chegar aquela informação no nosso cérebro.
relevância, é difícil, mas cada gente sentida. Aquilo que nós estamos trabalhando aqui hoje. Olha, aquele ciclo, naquele local, tentarmos. Mas se formos dizer que seja algo bom, que você, isso é verdade? Para começar pela maledicência, a gente já teria tanto trabalho nesse bom combate. Nosso sentimento, que nós sentimos aquilo que realmente nós somos. Então, pensar mais o sentir realmente faz uma grande diferença tanto para o bem quanto para o mal. O sentir amor, o sentir alegria, o sentir paz, o sentir fraternidade, isso é muito bom. Humildade, para o sentir inveja, orgulho, sentir egoísmo, o sentir maledicente, isso nos prejudica e como?
E qual não é a nossa surpresa quando nós desencarnamos, chegamos no plano espiritual, vamos ter uma grande decepção. Temos sempre aquela ideia que vai vir alguém nos julgar, você fez isso, você fez aquilo. Não. Ninguém vai chegar para nós e falar, olha, você fez isso, você... É a nossa consciência. Somos nós mesmos que vamos nos deparar com aquela nossa realidade e às vezes não vamos saber como lidar com aquilo. Vamos nos envergonhar, porque ali não vai existir mais nada. Ali vai ser. E aí sim nós vamos ter uma oportunidade de planejar e tentar ser esse jardineiro da nossa vida de uma forma melhor, cultivando nosso jardim, os espíritos. Agora as colocações, alguém tem? Alguém tem alguma pergunta? Alguma colocação? Olá, boa noite. Eu acho que quando a gente se depara com essa problemática assim, de consumismo, de dar atenção, de indiferença até, né? Quando a gente se entende enquanto espírito, né? Eu acho que a gente começa a ter uma base bem sólida para suportar e para entender melhor essas condições, né? Quando a gente entende que a gente é imortal, que a gente está aqui para aprender, se alguém chega para a gente e fala, tua roupa não está bonita, não tem problema, porque minha referência é outra, né? Não tem, isso não me atinge, né? Claro, um exemplo assim, mas eu entendo que essa proposta da doutrina é consoladora também nesse sentido, né? Que a gente pode sim ir atrás de podemos assistir TV, podemos consumir, mas tudo isso com uma outra concepção, né? Lembrando sempre que a gente pode melhorar financeiramente, materialmente, mas nunca deixar de lado o nosso lado espiritual, né? Isso é bem importante. Obrigado. Quer comentar? Porque Deus também colocou isso tudo para nós, né? Para nossa utilização.
no nosso pensamento, o que a gente faz com o pensamento? Né? A gente quer estar sempre numa frequência melhor do que a gente vem andando. Né? E aí o entretenimento ruim já não tem uma frequência com a gente. Então a gente naturalmente vai se afastando dessa coisa ruim, entrando numa zona de equilíbrio. Né? Simplesmente pela frequência. A gente se contamina com essas reportagens da TV o tempo todo, né? Se contamina, você vai criando mesmo uma frequência ruim de pensamento. Né? Não precisa ter clichê bom, né? Coisas que elevam a nossa frequência. Né? Preencher um vazio. Boa noite. Aproveitando o tema, né, do jardineiro, né, tem uma frase de Jesus que ele fala, né, que a semeadura é livre, né, mas a colheita é obrigatória. Então eu pego por mim, né, muitas vezes a gente tem um pensamento de maledicência, de raiva, e você acha que por ninguém estar escutando tá tudo bem, né, isso não vai voltar para você. E a gente se esquiva, né, dessa colheita, né, muitas vezes, né. E quando ela vem, a gente se revolta, né? A gente acha que a gente não é merecedor, né? Então é muito importante, antes desse momento da maledicência, né? Esse momento da raiva, né? A gente lembrar que a colheita vai ser obrigatória lá na frente, né? Que isso vai voltar pra gente. Que é aquela coisa, né? Você joga uma bolinha azul, não vai voltar uma bolinha vermelha, né? Vai voltar aquela bolinha azul e com uma força maior ainda, né? Então é a ação e reação, né? Então sempre lembrando disso, né? Que é importante. É isso. Com certeza, né? Acho que nós estamos em constante evolução, estamos numa fase de transição, né? Dar atenção às coisas boas, né? Uhum. Exato. Exatamente. Obrigada. Ele vai ficar aqui, o Christian, se alguém tiver mais alguma dúvida, alguma colocação, ele vai estar tirando aqui depois dos passos. Então agora vamos passar para as vibrações. E agora, então, depois de tanto recebermos, vamos compartilhar essas vibrações com todos aqueles que ainda se encontram nas escuridões, que se encontram nos caminhos perdidos, sem rumo, sem direção.
Vamos também compartilhar com os nossos idosos que, entristecidos por algum motivo, por algum familiar ausente, que ele possa, nesse momento, receber esse bálsamo consolador, para que alegre o íntimo dele e que ele sinta esse bálsamo penetrar no seu coronário nesse momento. Que nós também possamos lembrar aqui das crianças, tantas crianças que nesse momento deviam estar rindo e se encontram tão tristes. Que nós possamos também compartilhar dessa alegria, dessas vibrações de amor que chegam até elas, tornando esse mundo melhor, essa esperança. E que assim, Pai, todas essas vibrações possam em cada canto chegar para que os nossos irmãos possam se beneficiar desse amor que está aqui, que vai em cada canto desses locais mais difíceis. E assim, Mestre Jesus, mais uma vez agradecidos estamos por tanto receber aqui essa noite. E que cada um de nós possa vibrar também pelo nosso companheiro do lado. Essas vibrações de amor, de alegria, de entendimento, para um mundo melhor. Que assim seja. Graças a Deus. Agora passamos para os passes. Obrigada.